bem-vindos à nossa unidade 3. Bom, nessa unidade nós iremos conversar sobre o perfil do aluno de EAD. Então, o aluno de EAD ele é caracterizado por ser o principal responsável pela sua aprendizagem, porque ele que vai determinar o ritmo com que ele irá estudar os conteúdos, a carga horária diária de estudo. Então, isso é interessante porque ele tem uma flexibilidade de tempo e de lugar que ela pode ser muito boa, principalmente para aqueles estudantes que têm uma rotina um pouco mais conturbada e que seria um pouco mais difícil conciliar com o ensino presencial. Mas, por outro lado, é exigido que esse estudante tenha uma disciplina, tenha uma dedicação, e esse cenário pode fazer com que alguns números que nós temos em termos de ensino EAD sejam explicados. Então, vamos andar um pouquinho, daqui a pouco iremos conversar sobre esses números. Quando nós falamos de ensino à distância, por vezes nós estamos falando de uma aprendizagem voltada para adultos. E a aprendizagem voltada para adultos, ela se utiliza muito dos princípios da andragogia, que é essa aprendizagem voltada para o público mais velho, certo? Ou seja, aquelas pessoas acima de 18, de 20 anos. Então, esse público, ele possui uma necessidade diferente de um adolescente, de uma criança, em que você consegue trabalhar mais com conceitos. O público adulto, ele tem uma necessidade maior de concretização desses conceitos, ou seja, de vincular esses conceitos com a sua experiência do dia a dia. Então, o aluno, ele precisa saber, público adulto, né, que normalmente é o público EAD, qual que é a necessidade de ele aprender aquele conteúdo. Não sei se vocês lembram que num dos primeiros vídeos da nossa disciplina eu expliquei ao final o porquê que essa disciplina era importante para a sua formação. Então, o público adulto normalmente ele tem essa necessidade de compreender o porquê que ele está aprendendo aquele determinado conteúdo. Então, de identificar uma utilidade para aquele conteúdo, certo? Além disso, o público adulto ele tem muito uma ideia do autoconceito, ou seja, o indivíduo, como ele é autônomo no seu processo de aprendizagem, ele constrói conceitos próprios a partir da sua experiência prévia. Então, o autoconceito e a experiência prévia do aluno, eles são muito levados em consideração quando nós falamos da andragogia. Além disso, o aluno ele possui uma necessidade de vincular esses conteúdos que eles acabam estudando com a sua necessidade do dia a dia, com as suas vivências. Então, eles sempre estão procurando algum link no dia a dia em que eles possam aplicar esses conteúdos. Por isso que dentro de uma aprendizagem EAD, é muito importante que o docente consiga realizar esses links com as atividades diárias. Então, imagine uma disciplina voltada para design, para arquitetos. Poxa, como que essa disciplina, esse conteúdo, ele pode ser vinculado com as experiências desses arquitetos para que eles consigam identificar a aplicação desses conteúdos no seu dia a dia? Além disso, eles têm uma orientação para a aprendizagem baseada na resolução de problemas. Então, eles gostam de trabalhar com casos, com fóruns de discussões, que eles possam vincular as suas experiências ao conteúdo que está sendo ministrado. Então, isso é muito importante para ser levado em consideração. E eles também precisam ter uma motivação interna, uma motivação intrínseca para aprender. Caso contrário, se o único motivo para eles estarem realizando um determinado curso seja alguma pressão externa, uma motivação extrínseca, um chefe que está cobrando, né, alguma certificação que é necessária e que pede aquela formação, a chance dessa pessoa vir a desistir ou não ter uma formação proveitosa é muito grande. Então, dentro da abordagem andragógica, nós precisamos entender quais são as necessidades dos alunos, como que eles podem aplicar esses conteúdos que serão abordados, quais são as estratégias de ensino que nós podemos utilizar e também as experiências desses estudantes que podem ser vinculadas a esses conteúdos. Para vocês terem uma ideia do porquê que é importante dominar esses conceitos, no ano de 2023, do total de matrículas no ensino superior, quase metade, ou seja, 49,3%, foram matrículas em cursos EAD. Ou seja, os cursos EAD têm crescido muito no Brasil. Nós tivemos quase 600 mil estudantes sendo formados em cursos EAD no ano de 2023, que são os dados mais recentes que nós temos
e que foram divulgados agora no início de 2025. Esses estudantes, normalmente, eles são mais maduros, ou seja, eles possuem mais de 30 anos, e isso contrasta com os cursos presenciais, que normalmente os estudantes possuem menos de 24 anos. Então, no EAD, você tem esse perfil do público mais velho, porque é um público que normalmente já tem uma família, já tem um trabalho que exige uma alta demanda de carga horária, então o curso EAD ele se torna mais fácil de você harmonizar com os outros compromissos desses estudantes. Para vocês terem uma ideia, os cursos que mais têm alunos na modalidade EAD são Pedagogia, que é o nosso campeão em número de matrículas, seguido por Administração, Gestão de Pessoas, Contabilidade e Sistemas de Informação. Então, são cursos que possuem um número muito elevado de estudantes se matriculando ano a ano para uma formação à distância. E, por fim, mas não menos importante, em termos de taxa de desistência, ou seja, de alunos que desistem no meio do caminho e não completam o curso, os alunos da rede privada, eles tendem a desistir mais do que os alunos da rede pública, quando nós falamos em EAD, e alguns fatores relacionados a essa desistência podem estar, como, por exemplo, vinculados à falta de disciplina, dificuldades com a tecnologia, uma sensação de isolamento, falta de interação, ou até mesmo questões financeiras. Por isso que é muito importante que você tente participar de encontros síncronos no seu curso, caso houver, para que você tenha outras experiências no decorrer da sua formação. E é claro que é sempre um desafio para a instituição identificar as causas e buscar estratégias para reter esses alunos, como, por exemplo, oferecer um ambiente de aprendizagem agradável, oferecer tutoria, oferecer todo o suporte que esse aluno precisa para finalizar o curso. Então, o EAD, apesar de possuir um número grande de estudantes, ele também possui diversos desafios para conseguir manter esses estudantes ao longo do curso. Por isso que nas nossas próximas aulas, nas nossas próximas unidades, nós iremos trabalhar com aspectos mais específicos da aprendizagem dos alunos. Então, eu espero você.